Muito bem, então começando hoje, terminando no dia 3 de outubro, vamos meditar sobre a questão que envolve o trabalho da igreja local. E ao longo desses, são 58 anos, né, que a igreja está celebrando, a nossa igreja, ela nunca se destacou como uma grande igreja, nunca se destacou como pela quantidade de membros. Pelo contrário, como a maioria das igrejas evangélicas, e aí talvez 90% das igrejas evangélicas são pequenas, não mais do que 50 membros, a nossa igreja, ao longo desses anos, mantém um número que aos olhos de muitos é um número pequeno de membros. Somos uma igreja pequena, mas não somos uma igreja presa, ou pelo menos não somos uma igreja que tenta seguir um modismo ou aquilo que as outras igrejas ditam. Então nós não estamos presos aos movimentos que acontecem nas igrejas. O nosso compromisso é com o Evangelho. Nós prezamos, né? Nossa igreja ela tem essa preocupação de prezar o Evangelho puro, não contaminado, não o Evangelho de modinhas que de tempo em tempo surgem no meio de muitos movimentos. Se de um lado nós podemos nos orgulhar, e entre aspas, coloco-se orgulhar, né, com um conteúdo sadio da palavra de Deus, por outro lado nós também devemos nos perguntar, por que muitos membros estão deixando de congregar conosco? Por que algumas pessoas que começaram conosco, ouviram o Evangelho, muitos cresceram aqui, vão e saem para outros? Salvo algumas circunstâncias, mudança de cidade, morando do outro lado da cidade, não tendo condições de vir congregar conosco, alguns saem simplesmente por querer algo diferente. E me preocupa não no sentido dessas pessoas saírem por algo, sair da igreja, mas justamente por querer algo diferente. O que seria esse algo diferente? O que a igreja local não está oferecendo da palavra de Deus para as pessoas saírem? E fazendo uma análise, eu vejo que nós não temos feito nada de errado no sentido de nos manter fiel à propagação do Evangelho, de manter fiel à pregação da palavra de Deus. Na verdade, algumas pessoas, como eu disse, elas gostam de movimentos onde as coisas estão acontecendo, novidades surgem, e parece que elas vão pulando de igreja em igreja, de movimento a movimento. Como eu disse, eu não quero fazer uma crítica aos que saíram, como eu também falei agora no caso Marcelo, eu creio que uma pessoa só deve ficar no lugar se ela realmente tem o desejo de estar ali. Eu não sou do tipo de pastor que prende uma ovelha por meio do terror, chantagem. Olha, fique que vou dar um cargo na igreja, como muitas vezes a gente ouve, né? Fica aí, eu passo a ser de diácono para presbítero. Não, nós não somos assim, eu pelo menos não sou assim. Uma pessoa deve ter prazer, deve desejar ser membro de uma igreja local. Primeira coisa, todo crente nascido de novo, então, ser crente nascido de novo faz parte do corpo de Cristo, o corpo invisível, a igreja, a verdadeira igreja universal do Senhor Jesus Cristo, não essa universal da João Jorge, a verdadeira igreja universal. Todo crente nascido de novo faz parte do corpo de Cristo. Mas todo crente que faz parte do corpo de Cristo deve fazer parte do corpo local. Ele tem que estar ligado a uma igreja local para desenvolver os seus dons, para desenvolver os seus talentos,
para ajudar na propagação do Evangelho. Essa história de que eu sou crente, mas eu cultuo a Deus na minha casa, isso é balela. Eu vejo o culto online, isso é só para quem está doente. Como eu vou até dizer daqui para frente, mas eu vou adiantar, eu compartilhei essa frase essa semana. Você só, mais ou menos eu disse isso, né? Salvo você está viajando de férias, né? Por exemplo, a Sara está aqui, não está lá no Paraguai, então ela não pode dar um culto lá. Salvo você está viajando de férias, mudou de cidade, ou não está no seu próprio funeral, o seu lugar é na igreja local. Todo crente tem que ter essa preocupação de ser membro e estar ativo na igreja local, aonde Deus o colocou, a fim de que ele possa servir. Então essa pessoa, ela deve saber por que ela está lá, saber qual é o papel que Deus deseja que ela cumpra nesse lugar. Ovelha que só vem para comer grama e balir, pouco ajuda no desenvolvimento do rebanho. Ovelha compromissada deve estar disposta a dar a sua lã para o bem de todos. Entenderam isso? Aquele que vem e diz, mas que culto, não se compromete, não se envolve. Quando pede algo, não posso, né? Na hora de tosquear o rebanho, aquela outra, eu não quero. Ninguém mexe na minha lã. Ovelha do corpo de Cristo deve estar na igreja, disposta a ceder a lã para o bem de todos. Eu não gostaria de tosquear ninguém, não, fica tranquilo. Mas a analogia aqui é: você tem algo a oferecer, você tem algo a dar para a obra da igreja local. Você deve ser compromissado. E a mensagem, o título, né, dessa série que eu quero dar é Compromissos e Compromissados. Você deve ser compromissado com a causa do Evangelho da igreja em que você faz parte. Quando você foi recebido como membro da igreja local, você fez um pacto com a igreja, de fazer parte dessa igreja, de ajudar o desenvolvimento do Evangelho, de ajudar a propagar não apenas a mensagem do Evangelho, mas de animar e incentivar os outros irmãos. É um compromisso que você fez. E novamente, salvo algumas circunstâncias na que você não pode estar presente ao culto, você deve estar no culto. Como nós vemos na época, e acredito, essa época sempre existiu. Toda vez que eu falo isso, nós estamos vivendo uma época, eu fico pensando, não, mas antigamente também era assim. Mas talvez não é tanto quanto hoje. Ou seja, existe um farto cardápio de movimentos surgindo a cada dia. E é muito triste ver uma ovelha se desgarrando por achar que o pasto do outro lado é mais verde, que a grama daquela igreja é mais verde, que aquela água é mais fresca, né? Ou, contextualizando para o atual momento, ovelha sendo seduzida pelos modismos que surgem de tempo em tempo no meio evangélico. Você tem desde movimentos, e aqui eu vou lembrar de alguns, os mais velhos vão recordar comigo. Você tem aqueles movimentos dos anos 80, 90, do dente de ouro, onde as pessoas saíam para as igrejas para receber dente de ouro. Lembram disso? Anos 90, né? Essa igreja ia lá, Deus operou, fez um milagre e botou dente de ouro na minha boca. Qual que é o objetivo de ter um dente de ouro na boca? Ainda mais no tempo que as pessoas roubam até os dentes lá no caixão. Imagina você andando na boca cheia de dente de ouro, vou te roubar, se você não quer. Mas teve um movimento dente de ouro. E as pessoas vão para esse movimento. Sumiu, cadê? Acabou o ouro? Não, era um modismo. Movimentos de revelação. Até mesmo eu vi um tempo atrás, os irmãos talvez também devem ter visto, uma igreja fazendo uma festa dos anos 60 dentro do templo, e dançando as músicas do
aquelas músicas que tocavam nos anos 60, as moças com aqueles vestidos rodados, os rapazes com um brilhantinho na cabeça, desde o tempo, dançando ali. Qual que é o objetivo disso? Se o corpo de Cristo se reúne para adorar a Deus, qual é o objetivo de levar a atração? Spurgeon tem um artigo chamado, o título é mais ou menos isso: entretendo bodes ou alimentando ovelhas? É algo mais ou menos assim. Qual que é o propósito da igreja? Se não levar alimento espiritual para as ovelhas e elas junto com um conjunto adorado o único Deus verdadeiro. Entretenimento, nós buscamos aí fora. Um filme, com filme, né? Uma partida de futebol, um passeio, qualquer coisa, isso é entretenimento. Na igreja, nós nos reunimos para receber alimento espiritual e para adorar a Deus. E as ovelhas devem estar presentes com esse propósito. E por causa desses movimentos que surgem de tempo em tempo, é que as igrejas elas passam a ter programas e não cultos. A gente às vezes fala, né, o programa da semana é esse, mas na verdade são cultos. Culto da fogueira, que não tem mais fogueira. O culto de testemunho à noite, quando fazemos, né, no fim do ano. O culto de adoração pelo aniversário da igreja local. São cultos. Vai ter um departamento que ela vai criar programas para que a nossa igreja possa atrair pessoas. E esses programas são apenas entretenimentos. E o povo que não é bobo em nada, um entretenimento de graça, é que vai. Mas esses programas, eles têm prazo de validade. Quando esses programas deixam de ser atrativos, quando o programa deixa de ser atrativo para aquelas pessoas, é necessário inventar uma outra coisa para atraí-los de fora e mantê-los de dentro. E se ela não consegue fazer isso, os que estão dentro saem para outro lugar, procurar um outro lugar, procurar uma outra igreja, um outro ministério. Aquele pastor está com o ministério legal, vamos lá ver ele. E assim, essas ovelhas não têm nem compromisso e não são compromissadas com o trabalho da igreja local. No mês de julho, quando foi feito o nosso culto, testemunho, né? Algumas irmãs compartilhando o testemunho, lembraram, naquele mês, cada dia estava falando de como a ovelha é, né? A ovelha é bobinha. E como toda ovelha, tonta, como são, elas são levadas de lugar para lugar. Elas vão de um canto ao outro, de igreja a igreja, até chegar no dia em que elas ficam desanimadas, se desviam, se tornam frias, e às vezes até mesmo começam a se mostrar céticas com relação às coisas de Deus. E de novo, isso acontece porque elas estão apenas atrás de programas. Na escola dominical, estudando Jó, nós estamos vendo Jó, um homem próspero, um homem, e hoje dentro do capítulo 29 de Jó, ele lembrando o tempo da sua prosperidade, o tempo da sua fartura. Jó, ele não se afastou de Deus, ele não acatou o conselho da esposa, amaldiçoou a Deus e morreu. Ficou firme, a esperança dele estava em Deus. E muitos desses crentes, quando surge uma situação em que ele está sofrendo, a culpa é de Deus. Deus não olha mais para mim, Deus me abandonou. Eu sempre fiz a minha parte, mas Deus não está cumprindo a sua parte. Se afasta. Fala claramente, Deus me decepcionou. Como se estivesse falando uma coisa tão profunda. Então, na série de mensagens, nós vamos meditar sobre o quanto estamos compromissados com o trabalho da igreja local. O quanto estamos compromissados com o trabalho da igreja local e o quanto estamos apenas cumprindo um compromisso que pode durar até o dia em que me enjoar dele. Aí eu vou para outro lugar. Eu vou conhecer que tem outra coisa também, né? Que às vezes acontece.
Às vezes a pessoa espirra na igreja porque ela começa a perceber que estão pegando mais sério com ela. Ela vai para a igreja onde ela é desconhecida, onde ninguém sabe da sua vida, e ela vai ali ficar entre as outras pessoas, até que com o tempo ela é também conhecida por aquelas pessoas, e aí ela vai para outra igreja, sendo ela de igreja em igreja, porque ela quer ficar meio que no anonimato. Como pontapé inicial, talvez a questão primeira a ser meditada é a questão de ser um discípulo. Ser um discípulo. Todos nós temos a familiaridade com as palavras discípulo, discipulado. Sempre ouvimos isso. Lemos a palavra de Deus, Jesus falando com os seus discípulos. Jesus, acabamos de ler aqui, Jesus dando a comissão para os seus discípulos. Então nós estamos acostumados com essas palavras. Porém, poucos são aqueles que têm uma real compreensão com esses termos. Se quisermos compreender o que Jesus queria ensinar sobre discipulado, nós temos que estudar as definições de um discípulo que o próprio Senhor Jesus Cristo trouxe a esse termo. Basicamente, um discípulo é um aprendiz, um aluno, uma pessoa que se envolve num processo em que seu mestre o treina a fim de que ele mesmo se torne mestre ou discipulador de outra pessoa. O Senhor Jesus fala isso lá em Marcos capítulo 10, versículo 25. Mateus 10, não Marcos, desculpa, Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Só a primeira parte aqui, mais termina, se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seguinte: basta o discípulo ser como o seu mestre. Ele deve ser igual ao seu mestre. Aquilo que o seu mestre ensina, ele deve fazer, até chegar um dia em que ele vai estar ensinando outros aquelas mesmas verdades. No caso do Evangelho, todos nós somos discípulos de um único mestre, a saber, Jesus Cristo. É dele que nós extraímos o ensinamento para a nossa vida. É de Jesus que nós aprendemos a respeito do Evangelho. E a partir dele, nós somos desafiados, como lemos aqui em Mateus 28, 19, a sair pelo mundo, pregando o Evangelho e fazendo discípulos. Essa é a grande comissão que o Senhor Jesus Cristo deixou para os seus discípulos. E fica bem mais claro, talvez, ali em Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O ide por todo mundo aqui não é apenas a ideia de sair do ponto A e ir para o ponto B, mas é que nesse caminho eu estou pregando o Evangelho. Então não é apenas ide por todo mundo, mas indo por todo mundo, aonde eu estiver, por onde eu for, aonde Deus me colocar, numa faculdade, num trabalho, numa vizinhança, aonde eu estiver, a minha preocupação é desenvolver discípulos, é pregar o Evangelho. Talvez você vai ter a oportunidade de conversar com uma pessoa que você nunca mais vai ver na vida. Sei lá, você está viajando de férias, encontra alguém no ônibus, no aeroporto, na rodoviária, ou você está na padaria comprando pão e alguém está ali e começa a conversar com você, você fala do Evangelho, você tem um folheto que leva uma pessoa, você nunca mais vê aquela pessoa. Mas você fez o seu papel. Você procurou levar o Evangelho para aquela pessoa. Então, a partir dele, de Jesus Cristo, nós somos desafiados a fazer discípulos. Atos 1:8 também, que é bastante conhecido, né? Nós não fazemos isso com nossa própria força. O Senhor Jesus Cristo disse que nós receberíamos poder de
Deus, do alto, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E novamente, aqui não é uma sequência de estar em Jerusalém, depois passar por Samaria, mas é algo simultâneo. Os que estão em Jerusalém, como os que estão na Judéia, os que estão na Samaria, levam o Evangelho. Nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, por isso que missionários saem por vários campos, servem ao Senhor em vários lugares, porque o Evangelho é pregado simultaneamente. O Evangelho ele é pregado 24 horas por dia. Os irmãos que estão lá do outro lado do mundo, talvez acordando para poder começar o dia, eles, durante a manhã deles, eles cultuaram a Deus, pregaram o Evangelho, anunciaram a palavra de Deus. Então, 24 horas por dia, o corpo de Cristo, a Igreja Universal está pregando o Evangelho. E nós fazemos parte desse corpo. Nós devemos procurar fazer isso, levar o Evangelho. Jesus, ele iniciou esse processo a princípio com 12. Quando Jesus escolheu aqueles 12 ali, né? Esses homens viveram com o Senhor Jesus Cristo, ouviram os seus ensinamentos, observaram o modo como ele procedia com as pessoas e saíram pregando o que aprenderam de Cristo com Cristo e não de Cristo com outro qualquer. Eles não aprenderam de Cristo de alguém que não conhecesse o próprio Senhor. Eles conheciam e eles passaram para pessoas que sabiam que eles conheciam a Cristo. Nós não tivemos a convivência com Cristo, nós não vivemos no mesmo tempo do Senhor Jesus Cristo, mas nós temos a palavra de Deus e nós podemos aprender dele, diretamente dele, ele falando. Os evangelhos foram deixados para que nós pudéssemos conhecer aquilo que Jesus fez e a partir disso poder também levar a outras pessoas o evangelho de Jesus Cristo. Paulo declara ali em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 1: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então a fonte primária é Jesus Cristo. Quando eu testemunho uma pessoa, eu testemunho e aponto para Cristo. O que Paulo está falando aqui é assim, ó, vocês não têm que me imitar naquilo que eu faço. Vocês têm que imitar no fato de eu estar imitando Cristo, de eu buscar a Cristo. Então, o propósito da minha vida é conhecer a Cristo. Vocês devem fazer o que eu faço. Conheçam a Cristo. Façam isso. Imitá-lo. Paulo fala, né, de imitá-lo como ele imita Cristo. Ou seja, sigam o Mestre. Jesus Cristo é o Mestre. Paulo ainda instrui o jovem Timóteo a transmitir a outros aquilo que ele aprendeu do Evangelho. Está lá em 2 Timóteo 2:2, Paulo dizendo: porque da minha parte ouviste através das minhas testemunhas, de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outro. Então é um processo onde você passa a instruir alguém que instruirá a outro, vai instruir a outro, e assim nós vamos fazendo. O Evangelho se expandirá quando os filhos de Deus estiverem ativamente compromissados com esse processo de multiplicação. Foi assim que Jesus estabeleceu o modo de seus discípulos trabalharem, anunciando aquilo que um dia foi anunciado a eles. É assim que funciona, de boca a boca, de porta em porta, de pessoa a pessoa. Se houvesse outro método, com certeza Jesus teria empregado. Existem maneiras de abordar pessoas com o Evangelho. Essa semana eu vi um rapazinho, ele entregava uma flor, tirava uma flor que entregava para a pessoa, e começava a falar do Evangelho, e falava da beleza da flor e tudo mais, e pregava o Evangelho. Então a maneira de abordar pode ser diferente, né? Eu vou tirar uma flor, eu vou
já conversa que eu faço com o tempo, sobre outros assuntos, mas o conteúdo é o Evangelho. Eu sempre digo, nós falhamos muitas vezes porque nós pregamos a igreja. Vai na minha igreja é legal. A minha igreja tem assim. Eu lembro quando era, acho que adolescente, eu falava, vai na minha igreja, lá na igreja tem umas meninas bonitas. Se a menina é bonita, por que você namora elas? Porque a gente foi criado desde pequeno, meu irmão, tá? Mas falava, vai na minha igreja, a gente tem um som legal. A gente não pregava o Evangelho, falava da igreja. E aí a pessoa ela é interessada, não no Evangelho, mas naquilo que se falava, né, que era um atrativo. E falhamos com relação a isso. Mas Jesus estabeleceu um modelo, pregar o Evangelho. Então o aprendiz, e aqui eu devo destacar que todos nós somos aprendizes. A diferença é que alguns começaram a carreira cristã há 1 ou 2 anos, outros estão há 10, 20, 50 anos, mas a estrada é a mesma. Uns estão no primeiro quilômetro, outros estão no quilômetro 120 da Anhanguera, mas estão na Anhanguera. Então alguns estão iniciando a carreira cristã, outros estão já na metade, outros estão terminando a carreira, mas no mesmo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o aprendiz, como todos nós somos, nunca seremos formados aqui nesse mundo. Não vamos receber um diploma de mestre dos mestres. Somos sempre aprendizes. Estamos no processo de aprendizado. Devemos estar envolvidos nesse processo, onde o nosso objetivo é se assemelhar mais e mais à pessoa de Jesus Cristo. Romanos 8, 29 diz que Deus desejou o seu povo para ser conforme a imagem do seu Filho, ou seja, tornar-se semelhante a Ele, não na aparência física, né? Mas no seu jeito de agir, do jeito de andar. Todo crente verdadeiro, então, é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. O projeto de Jesus não parou nos 12 chamados. Pelo contrário, no tempo de Jesus, outros seguiam a Jesus também. Pessoas se aproximaram de Jesus não apenas por admiração ou por angariar algum benefício, e Jesus sabia que alguns iam lá por causa do pão. Vocês estão aqui comigo por causa do pão e do peixe que eu multipliquei. Mas tinham aqueles que realmente desejavam seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. As mulheres, as Marias, por exemplo, que foram relatadas aqui na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e outros também. Mas a partir daqueles 12, o Senhor Jesus começou um trabalho discipulado que não parou nos 12, não é limitado a 12. Temos aqui um movimento, né? Ontem, eu não vou falar quem foi, mas ontem alguém diminuiu o movimento do G12 para o G5, né? A coisa começou. Não, é aquela igreja é do G5, é G5 é coisa de internet, é G12 você. Né? Fazer 12, não é 12. 12 que vira 24, que vira 48, que vira 96, e você faz as contas. Se multiplica, né? E a gente tem que expandir. E louvado seja Deus, porque esses discípulos foram se multiplicando. Um dia o Evangelho chegou também aqui no Brasil. Aliás, a história conta, né, que junto com os primeiros escravadores das terras brasileiras, foram enviados os missionários do Evangelho. Não chegou só padre aqui não. Calvino havia mandado missionários para pregar o Evangelho. E graças a Deus o Evangelho chegou até nós. Só que o Evangelho não pode ficar parado em nós. O Evangelho tem que prosseguir, continuar. O comprometimento com o trabalho da igreja local passa pelo meu compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. Se eu não sou compromissado com Cristo, não estarei comprometido com a sua obra. Para mim, tanto fez como faz. Eu vim da igreja, assisto tudo, vou embora, qual é o problema? Não tenho compromisso algum. Mas o discípulo, ele enxerga o seu papel. Ele sabe qual é o seu papel na igreja local. Ele não olha para o trabalho da igreja como um fardo
deve carregar como uma obrigação religiosa ou como um compromisso de domingo. Não. Ele enxerga que Deus o colocou ali para cumprir um papel. E só ele pode cumprir esse papel. A analogia que eu fiz da ovelha da lã. Mas pega a lã da Rosane, é melhor. Não, eu quero a sua lã. Da Rosane pode ser melhor, mas a sua lã para mim é importante. Então nós devemos ter isso em mente. Que Deus nos colocou para cumprir um papel, contribuir para a expansão do reino de Deus. A Bíblia, ela faz um retrato falado do discípulo de Jesus Cristo. Vamos ver algumas características. Eu vou mencionar as passagens. Mateus 5, do versículo 1 ao 12, que é o Sermão da Montanha, que recentemente nós também estudamos na reunião de oração. Fala das bem-aventuranças. Os primeiros 12 versículos descreve o caráter do cidadão do reino de Deus, como que ele é. João 15, versículo 1 a 17, quando o Senhor Jesus Cristo também aqui está instruindo os seus discípulos, ele faz a analogia da videira, né, e os ramos, e ele fala da pessoa que permanece ligada a Cristo e dá fruto. Ele está ligado a Cristo, não a um compromisso, a uma obrigação, mas a Cristo, e ele vai dar fruto com a glória do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 5, 2, 23, não é nem necessário falar, os irmãos todos sabem o que fala, né? Fruto do Espírito. O discípulo de Cristo, então, ele tem como ele é caracterizado pelo fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, retidão, domínio próprio. Ele revela isso. Efésios 6, versículo 10 a 20, fala que o discípulo de Cristo está revestido da armadura de Deus para toda a batalha espiritual. Nós estamos enfrentando batalha espiritual. Não queremos criar aquele movimento de batalha espiritual que muitos criam por aí e vem demônio de todo lugar, né? Mas nós estamos numa batalha espiritual. Satanás, ele tenta roubar a paz do povo, colocar ele em dúvida. E nós temos que estar conscientes. E aqui Paulo descreve a armadura do crente, né? A armadura, a gente fala que é a armadura de Deus, né? Mas é a armadura que Deus confeccionou para que cada um de nós pudéssemos nos revestir dela para poder lutar, como Paulo ele fala aqui em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, né? Que nós estamos aqui em uma batalha espiritual, porque a nossa luta não é contra as coisas terrenas e materiais, mas contra coisas espirituais. O Pedro também fala que um discípulo revela virtudes que não se vê nas pessoas do mundo. Pedro, 2 Pedro capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. 1 Pedro capítulo, esse aqui eu vou ler todo, tá? 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo vós, unindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós e em vos aumentando, fazem porque não sejais nem inativos, nem infrutíferos em pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados pelo próprio. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não
tropeçareis em tempo algum. Então veja, as virtudes que não se vê no mundo, nós temos. E o propósito aqui, como o próprio apóstolo Pedro fala, essas coisas são nos dadas para que nós não sejamos inativos e nem infrutíferos. O discipulado é mais do que ler alguns versículos da Bíblia. O discipulado é um treinamento. É um treinamento para a vida toda. É um treinamento onde sou treinado e um dia serei treinador. Você não alcança um estágio maior, vamos colocar assim na visão humana, né? De um dia para o outro. É progressivo. Você vai aumentando dia após dia. Você vai treinando, vai sendo capacitado, vai treinando, sendo capacitado, e aí você começa a treinar outras pessoas. Essas pessoas serão capacitadas. O crente, ele cresce, e o discípulo, ele se desenvolve por aquilo que Deus deixou como forma de crescimento. Discipulado é passar tempo lendo, meditando na palavra de Deus, estando presente nos cultos, observando com mais zelo e com mais interesse a palavra de Deus, não como algo do qual eu possa abrir mão por qualquer coisa, mas como realmente importante, tanto em casa, lendo, estudando, meditando na palavra de Deus, como na igreja, juntos. Eu não consigo conceber a ideia de crentes que podem estar presentes, não estão por capricho, por preguiça às vezes. Não é por questões importantes. Como eu disse no começo, a frase que eu forjei é essa: se você não está impedido por doença, viagem de férias ou por estar no seu próprio funeral, então o seu lugar é na igreja. Todo mundo tira férias. Então alguns até tiram férias e vão na igreja. Vêm na igreja. Alguns vão para algum lugar que não tem igreja. Às vezes a gente viajava para alguma igreja, né, para ir, olhava as igrejas que tinha ali, né? Mas você está de férias lá, senão você não está na sua igreja local, servir a Deus, você não está doente, impedido, né, de participar, e também você não morreu, então o seu lugar é na igreja. Eu ouvi de um pastor de uma igreja, uma igreja, não quero usar esse termo, né, mas falta de outro, uma igreja grande, uma igreja famosa. Ele falando de ver os crentes, por causa desse período da pandemia, que agora ao retornar aos cultos, os crentes têm um pouco interesse na comunhão. Os crentes indo num culto hoje, daqui a 2 semanas voltam para o culto, não há compromisso algum, não estão ali desejando servir. Literalmente é como ir no cinema: compra o bilhete, assiste o filme e ainda sai dizendo: hoje o culto foi bom. Hoje o culto não foi bom. Como você vai assistir um filme, né? A pessoa assiste um filme no cinema, ou que filmão, né? Você gastei dinheiro todo, que filme porcaria. Tem crente que está assim, ele vai na igreja, o culto hoje foi uma porcaria. A gente vem aqui para cultuar a Deus. Tem que tirar essa ideia da cabeça que a gente vem aqui para assistir. Nós nos reunimos para cultuar todos juntos. Eu estou aqui falando para os irmãos, mas todos juntos estão cultuando uma única pessoa, Jesus Cristo. Não estamos aqui cultuando o pastor. Nós não estamos aqui para apreciar a irmã que canta ali da noite. Não, nós estamos aqui para cultuar o Senhor Jesus Cristo. É Ele que Ele é a pessoa central do culto. Alguns falam: vamos na igreja tal porque ela vai dar o pastor fulano. Que vão por causa da fama da pessoa. E nós, como igreja,
Nós nos reunimos por causa da fama de uma única pessoa, Jesus Cristo, de ninguém mais. O próprio João Batista disse, né? Importa que eu diminua para que ele cresça. Nós não temos que ser visto, é o Senhor Jesus Cristo que tem que ser exaltado. Cada crente em Jesus Cristo deve se tornar ativamente envolvido no trabalho da igreja local. Deixar tudo nas costas de alguns, vir aos cultos apenas como assistente, é pouco em relação àquilo que Deus deseja de nós. Existe trabalho para todos. Por exemplo, talvez você não seja um pregador, mas Deus quer usá-lo na visitação de pessoas durante a semana. Eu vou visitar fulano, eu tenho esse dom. Eu gosto de visitar, eu vou lá animar a pessoa, vou orar com ela, vou incentivá-la a vir ao culto. Ou outro serviço da igreja, né, que a igreja necessita. Deus nos deixou diversos dons. Deus deixou diversos dons para cada membro desenvolver, a fim de que o Evangelho possa progredir, né? Só assim a igreja vai experimentar aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 4, 11 a 12. E quando ele diz, Efésios 4, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para líderes e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. Então, Deus nos chamou para o trabalho da igreja local, para desenvolver o nosso dom, para servir aqui, a fim de que toda a igreja possa se desenvolver. Uma vez um irmão, não quero mencionar o nome, mas ele disse assim para mim: pastor, eu estou fazendo visita num grupo assim, 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 a igreja tem que estar lá. Eu falei: mas quem que é a igreja? O senhor. Não. Você não está lá? Você está lá? Eu não preciso estar lá. Você está indo, está visitando, está consolando, está animando. Porque tem as pessoas acham que o pastor ele tem que estar em todas as reuniões, porque se ele não tiver, não é trabalho da igreja. Mas eu, por exemplo, não posso estar no teu emprego, eu não posso estar na tua faculdade, não posso estar no teu bairro. Então, aonde Deus nos colocou, nós devemos, como igreja, proclamar o Evangelho, ser verdadeiramente discípulo. Uma igreja não se faz com o trabalho de uma ou duas pessoas, o comprometimento é de todos. E esse comprometimento passa com um compromisso de vida além dessas paredes. Uns 2 meses atrás, nossa mocinha compartilhou no WhatsApp que ele encontrou um rapaz aí, não sei que cidade, foi em Minas, né? Pouso Alegre? Contagem. Conversando com o rapaz, falou do Evangelho do rapaz e pediu oração por ele. Talvez você nunca mais viu ele, né? Oramos por aquele rapaz. O Senhor voltou para mim o que estava acontecendo. Depois oramos por ele. Esse é o papel do crente. Conversei com uma pessoa que estava triste, situação. Olha, eu não posso te ajudar em muita coisa, mas eu vou orar por você. Eu vou pedir para a igreja orar por você. Pode até dar uns conselhos, depender qual é o assunto. Volta para casa, para a família, né? Muitas vezes eu falo assim: procura uma igreja sadia aqui no teu bairro, uma igreja boa, para que você possa congregar. Não vou estar aqui, eu não sou daqui, então o que eu posso fazer por você é isso, eu vou estar orando por você. Esse é o papel. Nós vamos nos admirar o número de almas que foram salvas por meio dos nossos testemunhos. Nós não vimos sentados nos bancos dessa igreja, mas que estão por aí, que ouviram o Evangelho. Alguns até foram, eram daqui, saíram, estão em outras igrejas, servindo ao Senhor em outras igrejas, pregando o Evangelho. Mas enquanto membro dessa igreja, nós devemos estar com um compromisso, compromisso assumido, de servir ao Senhor Jesus Cristo na igreja local, ser representante de Cristo. Então, nessas semanas que antecedem o culto de aniversário da igreja, eu espero que o Espírito Santo nos ajude a compreender qual o papel que temos, cada um,
Qual o papel? Qual é o nosso papel no corpo de Cristo? Qual que é o seu papel na igreja local? O que Deus quer que você faça? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Eu fico feliz quando, por exemplo, eu vejo o Ana tocando esse negócio. Você pensa que é fácil tocar isso aqui? Um dia eu toquei isso aqui. Está tocando para São Paulo, é terreiro de Umbanda? Você para tudo de Umbanda. Estava lá, não é? Então, vendo o Ana tocar, o Henrique, o Pedro no Ministério do Louvor. Igreja é isso. Todos servindo, compromissados, para que o Evangelho possa expandir. E nós antes, um pouco antes dessa pandemia, eu reuni com o Marco, com a diretoria, criamos algumas agendas para se fazer, só não foi colocado em prática por causa da pandemia. Podemos retomar agora, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E para que isso aconteça, Deus conta com você, para que você possa ser uma testemunha, assim como ele falou ali para os discípulos em Mateus capítulo 28, para que aonde você for, você possa pregar o Evangelho de Jesus Cristo, a fim de que almas possam ser salvas para Ele. Amém?